Fala galera, seja bem-vindo a mais uma live do nosso podcast Mais 5K. Neste canal, onde eu, Rafael Alves, como técnico de celular, eu ensino qualquer pessoa a ganhar 5 mil ou mais por mês com conceitos rápidos de celulares. Seguinte, o tema da nossa live de hoje vai ser o seguinte: como não desistir da profissão de técnico de celular. Seguinte, eu vejo que muita gente me pergunta sobre isso, então eu achei que é um tema muito legal para a gente trazer à tona aqui agora para vocês, beleza? Pessoal, como que vai funcionar? Ó, o SV Leão aí, ó. Tamo junto, boa noite. Pessoal, como que vai funcionar o esquema aqui, ó? Eu separei 3 tópicos aqui que eu acredito que é muito importante para você que está entrando no ramo de reparo de celular agora e para você que já trabalha como técnico de celular e não está ganhando mais de 5 mil reais por mês. Porque assim, tem uma diferença enorme de quem está no mercado, já no campo de batalha, e quem está ganhando de fato mais de 5 mil reais por mês. Essa diferença é muito gritante. Então, se você está no mercado, por mais que você ache que você tem experiência, fique até o final, vai fazer muito sentido. É o seguinte, pessoal, separem as perguntas aí que no final dessa aula aqui eu vou abrir para a gente responder algumas dúvidas da galera, beleza? Pessoal, seguinte, o que faz de fato uma pessoa que nunca mexeu com celular na vida, ela entra no negócio, ela entende ali como que funciona a respeito de reparo de celular, muitas das vezes ela vê quanto que é o lucro, vê a demanda dos clientes, que é um mercado que tem muitos clientes, ela vai lá e entra no mercado, às vezes da forma certa, às vezes da forma errada, não importa, ela já entra no mercado. O que mais acontece, galera, eu tenho 13 anos que eu trabalho com isso, vai fazer 14. Nesse período eu já tive várias lojas em vários locais diferentes e assim, eu já conheci muita gente que entrou e saiu do mercado. Então eu vou falar a partir da minha experiência. Se você tiver alguma coisa que é contrária ao que eu estiver falando, você pode mandar aqui no chat que a gente debate e entra num acordo, beleza? Sem briga, sem nada. Pessoal, é o seguinte, ó. Uma das coisas que mais fazem as pessoas abandonarem a manutenção do celular, geralmente ali nos 6 primeiros meses, 1 ano, pelo meu ponto de vista, são 3 pontos importantíssimos que eu vou falar nesta aula agora. E o primeiro deles é o seguinte, pessoal, a questão da gestão do negócio. Vou falar como agente, porque isso aconteceu comigo na prática, na pele. O que acontece? Quando eu era funcionário de uma empresa, eu era acostumado como? Era acostumado com carteira assinada. E quando você trabalha de carteira assinada, como que funciona? Você vai lá, trabalha um mês inteiro, 30 dias corridos, chega no final do mês, você pega o dinheiro todo reunido. Se você tiver conta, você vai pagar a conta, se você não tiver conta, você não vai pagar a conta. Você vai resolver comprar o que você quiser para comprar e pronto. Você sabe que no final do mês, você faça chuva, faça sol, igual aconteceu eleição, não importa quem ganhar, o seu dinheiro vai estar lá, irmão. Você vai receber, entendeu? O seu vai estar lá. Só que o que acontece? Porque a gente quer melhorar de vida. Aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar com reparo de celular, quase nos meus primeiros meses, a minha cabeça não entendeu essa diferença, não deu a chave não caiu. Porque eu estava acostumado a chegar no último dia do mês, no 5º dia útil, o meu patrão chegar e me dar meu salário. Quando eu fui trabalhar para mim, essa questão de gestão de negócio nem se passava pela minha cabeça. Só que o que eu fazia de errado? Eu não estava acostumado a pegar dinheiro todos os dias. Não estava. Vou falar a verdade para vocês. Nunca tive acostumado, porque eu sempre trabalhei e recebi no final do mês. Seja para minha mãe ou seja em outra empresa. Então assim, eu não estava preparado a ter que identificar o que é lucro. Como que eu vou identificar como que é lucro? Ah, então beleza, eu só pego o que eu paguei vezes menos o que eu vendi e isso é o lucro. Ah não, beleza, e quanto que eu tenho que pagar por dia de despesa? Quanto que é o meu custo para mim? Tá aberto. Quanto que é o meu custo de... Eu não sabia nada disso, galera. Essa gestão do seu negócio, ela é a pior coisa que tem. Muita gente não faz isso da forma que acontece. Sabe por quê? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Muita gente, olha aqui, ó, quem tá no YouTube vai ver melhor.
eu tô no quarto daqui da minha casa e eu tenho uma bancada aqui. Tem muita gente que tem um espaço desse aqui em casa, tem os maquinários legais, já tem uma clientela boa e você acredita que, por incrível que pareça, essas pessoas não veem isso como um negócio. Elas veem isso, sei lá, como um hobby. Eu demorei a enxergar, a compreender que o meu ganha-pão, a minha vida só ia melhorar, eu só ia conseguir realizar os meus sonhos com aquilo lá, porque reparo de celular, a partir daquele momento que eu entrei, aquilo lá era a minha primeira fonte de renda. Eu não estava ali para brincar, certo? Então, entenda o seguinte, se você está começando, no seu quarto, se você está começando com um kit de chave do mais barato, não importa a maneira que você está começando, se você está fazendo alguns tipos de reparo, esse é o seu negócio. Pode ser que ele seja desse tamanhozinho agora, ó, igual um grão de uma semente, mas é o seguinte, essa semente, se você regar ela todo santo dia, ela vai germinar. E ela vai crescer e ela vai virar um negócio parrudo, robusto. E vai chegar um momento que os frutos não vão te sustentar mais, vão sustentar uma galera. Entendeu? Então o que acontece? Voltando para a parte central, que é a gestão do negócio. Galera, seguinte, todo mundo que eu vi ter problemas com isso, a maioria deles é o seguinte, primeiro caso, não conseguem, não tem noção da questão de ter que guardar o dinheiro, certo? Rafael, mas como guardar o dinheiro? Eu ganhei o dinheiro, eu fui lá, trabalhei e ganhei o dinheiro. Gente, é o seguinte, a gente sempre tem que ter uma reserva, a gente sempre tem que ter os custos fixos bem definidos na sua cabeça. O que eu sofri demais no começo? Eu ia lá, fazia os reparos, né? Conseguia fazer alguns reparos ali no começo com muita dificuldade. Vendia um carregador, na época vendia muito chip, porque era naquela transição de CDMA para chip. Então na minha época, quando eu comecei, vendia chip demais. Só que é o seguinte, dava dinheiro chip, vendia recarga. A gente fazia muito, então juntando um pouquinho dava para pagar as contas. O que era o meu maior erro? E eu, pelo menos assim, de todo mundo que eu conheço, que eu vivi nesses 13 anos, que aconteceu, o principal erro foi esse. A gente não sabe guardar o dinheiro. Por quê? Rafael, o que acontecia com você que você está falando isso? Minha loja vendia R$150 por dia, certo? Aí, desses R$150, eu vendia 2 carregadores, 3 chips, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que acontecia? Eu não tirava o custo do meu negócio, o custo da peça. Vamos supor que eu comprei Fale baixo, eu vou falar baixo aqui pra vocês, só pra vocês não terem noção. Vamos supor que a gente comprou um carregador por R$5, certo? E a gente vendeu ele por R$10. A gente ganhou R$5 nesse carregador. O que eu fazia, Rafael fazia de errado? Eu não ia lá e tirava os custos do que eu te peguei. E não tirava tipo só o meu lucro. Sabe o que eu fazia? Eu ia lá e gastava o lucro, com o custo, com tudo, gastava tudo. Eu achava que aquele dinheiro todo era meu. Então, se a minha loja desse R$150 por dia, eu era um homem que gastava R$150 por dia. Não tem aquele negócio do Thiago Bravo que ele fala, se você tem um cartão de crédito de 10 mil e ganha 10 mil, você tem 20 e ganha 20 mil por mês, né? Era literalmente isso, eu era rolo, só bola. Porque aí o que acontece com isso? Como eu gastava até o principal que eu precisava para recomprar um carregador, para recomprar um chip, o que acontecia? Várias vezes aconteceu. Quando o cliente chegou procurando por um carregador, faltava mercadoria. Quando o cliente chegava e às vezes falava assim, Rafael, eu estou precisando de trocar uma tela, só que eu só vou te pagar na hora que eu buscar o serviço. Faltava o dinheiro para me comprar a tela. Vamos supor que eu fosse ganhar 200, 300, não importa a quantidade de dinheiro, mas faltava coisas básicas que hoje eu sei que em hipótese alguma pode faltar. Sua loja não pode faltar carregador, a sua loja não pode faltar película, capinha. E quando eu tô falando loja, galera, nada impede você que está começando. Porque tem muita gente que acha, eu preciso ter uma lojona grande. Não. Imagina que se você está começando aqui, igual eu estou aqui no meu quarto, certo? E eu tenho a minha mochila ali com meus aparelhos para me consertar. Imagina que nessa mochila eu tenho ali, sei lá, 50 películas, certo?
50 películas, você pagando R$1, R$2, vai dar 70 contos, R$100. Essas películas, se você vender elas a R$20, você já vai meio que dobrar o seu dinheiro, certo? Então assim, dá pra você ganhar bastante dinheiro na sua casa. Mas o que acontece? Se faltar mercadoria que você está vendendo para o seu cliente, se você deixar faltar isso daí, você vai perder a credibilidade. A pessoa, ela vai na sua loja uma vez no máximo. Na próxima, tem um outro cara, às vezes no sinaleiro. No sinaleiro, quem aí de vocês para no sinaleiro, tem gente vendendo carregador, tem gente vendendo água, tem gente vendendo não sei o quê. Hoje, o mercado tá aí por isso. Então, não é um mercado que tá inflado demais. Às vezes é você que vacila e nem percebe que vacila. Sabe por quê? Gente, aconteceu comigo aqui, ó. O cara que tá falando aqui pra vocês, que tá dando essa aula. Quantas e quantas vezes o cliente chegava na minha loja, eu não tinha um carregador. Aí eu tinha que falar, olha, aqui na minha cidade, eu sou de Goiânia. Então, olha, é muito rápido pra mim buscar o carregador. Às vezes eu pedia 20 minutos pro cliente e eu corria lá e já buscava o carregador. Quantas e quantas vezes? Às vezes eu tinha parceiro igual o Alex, que me ajudou nesse negócio, ele tinha uma loja próxima. Então, às vezes eu corria lá, pegava o carregador, vendia, depois repunha para ele. Só que essa correria, ela gera um estresse, ela gera um desconforto. A gente acostuma com aquela situação e a gente não cai na real que o que a gente está fazendo de errado é não ter o produto no estoque. Então é o seguinte, primeira coisa que vocês vão fazer, independente se você tem loja, independente se você está começando, independente se você tem resultado, independente de nada. Eu quero que vocês anotem. A primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês começarem a trabalhar com reparo de celular, vocês vão. Se você tem um custo fixo, o que é um custo fixo? Se você vai pagar aluguel, se você tem que, sei lá, pagar a internet aí da sua casa, se sua mãe vai pôr você para pagar a energia, não importa. Se você tem qualquer tipo de custo fixo, você vai pegar esse custo e dividir pelos dias que você vai trabalhar. Eu sou acostumado, pode perguntar para a Samara, eu sou acostumado. Tudo que eu vou fazer hoje, por mais que eu não precise fazer essa continha, eu faço. Todas as vezes que eu vou fazer algum compromisso, alguma dívida, algum cheque, sabe o que eu faço? Eu divido o valor da prestação por 26. Porque é o valor dos dias que eu trabalho. Então eu vou ter uma noção de quanto que aquilo vai me render. Ah, é R$200, é R$300 por dia? Ah, beleza, vai dar um reparo só. Mas nem sempre foi assim. Imagina quando lá atrás eu ganhava R$70. 50 era de despesa. Eu só sobrava 20 pra mim. Mas o que o bobão que fazia? Ia lá e gastava 70. E assim, isso é uma coisa que a gente faz de verdade, sem nem pensar. A gente faz sem saber que está fazendo isso e sem perceber. Só que isso é uma coisa tão simples, mas que ela traz várias outras coisas, porque assim, o cliente quando ele chega na sua loja, ele meio que percebe o ambiente, às vezes dele olhar na sua vitrine, dele olhar nos produtos que você vende, ele vai saber em qual momento da fase que você tá, se você tá num momento legal ou se você tá assim, sei lá, começando, perrengado. E assim, tem gente de todo tipo. Tem gente que vai te fortalecer, mas tem gente que não vai te fortalecer. Na minha época era até mais fácil, porque assim, não tinha tanta loja igual tem hoje. Aí eu vejo muita gente falando assim pra mim, Rafael, esse mercado tá saturado. Esse mercado não tem muita loja de celular. Sabe por que você tá perdendo cliente pro seu concorrente? Primeiro, esse cara não é seu, você tá vendo ele como um concorrente, não como seu parceiro. Segundo, se você estivesse não deixando faltar nada na sua loja, muito difícil do cliente ir na sua loja e ir atrás de outro para procurar questão de preço, de qualidade, se você entrega a melhor qualidade possível, entendeu? Então assim, ó, lembra, vocês vão fazer a gestão do negócio de vocês, independente se ele for pequeno. Rafael, como que a gente vai fazer isso? Vocês vão pegar o custo fixo de vocês, da operação. Ah não, ó, eu vou trabalhar em casa, Rafael, então eu sei lá, eu comprei um curso e eu tenho que pagar R$100 esse curso por mês, certo? Beleza, quanto que eu preciso fazer? Eu vou dividir esse 100 dividido por 20 dias, 26 dias, que é de segunda a sábado. Ah não, Rafael, eu não quero trabalhar no sábado, eu já trabalhei demais. Beleza, trabalha só até sexta, não tem problema. Mas divida isso, sabe por quê? Você vai ter uma noção de quanto que você vai ter que ganhar todos os dias.
Às vezes o que você precisa ganhar é vender uma película. Então fica mais fácil. O que você vender é lucro. Aí beleza. Quando você pegar esse dinheiro, você vai sempre separar. Você vai sempre separar o custo. O que eu tinha, galera? Juro pra vocês. Quem me acompanha há bem mais tempo sabe. Eu tinha uma caixinha. Eu tinha uma caixinha onde eu guardava todo o dinheiro. Lá na minha loja, quando eu entrei no mercado de reparo de celular, gente, eu já fui lá e fiz uma loucura. Eu fui lá e aluguei uma loja logo. Pagava R$1.000 na época. Seguinte, o que eu fazia? R$500 era só do aluguel da loja, R$250 era do aluguel do ponto, acho que R$100 era de água e energia e acho que 150 era de internet. Uma coisa assim, de telefone, uma coisa assim, porque na época nós pagávamos telefone. O que eu fazia? Eu dividi isso pelos dias trabalhados e eu tinha uma caixinha do aluguel, eu tinha uma caixinha que era do Leandro, que era o cara que era dono da loja, eu tinha uma caixinha da energia e eu tinha uma caixinha da internet. Então, eu guardava esse dinheiro todos os dias e o que sobrasse, aí sim eu gastava, entendeu? Aí sim era o dinheiro que às vezes eu tinha ali pra começar a investir, mas assim, isso depois de, nossa senhora, sofrer demais. Quantas e quantas vezes chegou no dia de pagar o aluguel, cadê o dinheiro, irmão? Você não juntou o dinheiro do aluguel? Aí você tinha que ficar desesperado, às vezes vender algum celular, vender alguma coisa que você tinha adquirido para poder pagar o aluguel, ou senão você pagava só um pouco. E o que mais quebra esses caras que começam é isso. Só que a gente faz isso sem nem ver. Vai por mim que o que eu tô falando aqui para vocês é uma coisa que eu passei na pele. E assim, depois que eu ajustei isso daí, cara, o meu faturamento, só começou a melhorar, certo? Segunda coisa, galera, que vocês vão fazer para não desistir, certo? Da profissão de técnico de celular. Essa é uma profissão que, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Hoje eu vendi a minha loja, que era uma loja pequena relativamente, comprei uma escola, um negócio muito maior. Então hoje eu dou curso, hoje a gente vende ferramenta, a gente faz os concertos em si. Inclusive eu tô com uma porrada de telefone aqui na loja. Eu não parei de trabalhar não, entendeu? Parece que agora eu tô trabalhando cada vez mais. Porém eu tô ajudando mais pessoas. Parece que tá dando certo, igual o Gomes que eu falei aqui na live, é o André, que trabalha lá com a gente, tem o Matheus. Então assim, todas essas dicas, vamos dizer assim, que eu falo aqui para vocês nessas aulas, são coisas do meu dia a dia, são coisas do meu passado, são coisas que eu passei na pele, que eu não quero que vocês passam. Porque assim, eu quero que esse mercado, ele eleve o nível, eu quero que, tipo assim, ninguém fique marginalizado por trabalhar com celular. Eu não quero que o cliente chegue na sua loja e às vezes te olhe de cara feia, ou não tenha coragem de deixar o telefone com você. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Às vezes já teve cliente de não querer deixar um iPhone na minha loja, lá atrás. E hoje eu sou referência em iPhone. Hoje os caras viram pra mim e falam assim, Rafael, eu não tenho coragem de deixar ninguém consertar meu telefone, a não ser você. Ou é você ou é autorizado. Cara, pra mim é a minha maior gratificação, é isso, entendeu? Mas assim, não era assim não, era punk. Então eu quero que o que eu passei lá atrás, eu quero que você não passe, certo? Então a segunda coisa para vocês não desistirem desse ramo é o seguinte: quando vocês entrarem no mercado, gente, vocês vão fazer esse primeiro passo, que é começar a fazer pequena gestão ali da loja, questão de custo, do dinheiro guardado que você vai ter que guardar, vai separar um dinheirinho ali para recomprar os equipamentos, para recomprar os acessórios que vocês vão vender, para recomprar película, para ter um dinheirinho para as peças. Isso daí vai demorar um pouquinho, mas se você tiver isso na mente, vai dar certo. A segunda coisa que você vai fazer é entender agora, desde agora, antes mesmo de trabalhar com reparo de celular, que os seus clientes, eles têm que ser clientes, lembra dessa palavra, clientes recorrentes. Clientes recorrentes. Rafael, o que é isso? Vou explicar aqui para vocês. Hoje é mais fácil vocês terem 20 clientes recorrentes da sua loja do que vocês terem 50 clientes que não vão te procurar nunca mais. Ah, mas beleza. O que acontece? Se você tiver 50 clientes hoje que eles só te procuram nesse mês, esse mês a sua loja vai bombar, vai bombar, faturamento e tal. No próximo mês, esse faturamento vai
abaixar drasticamente. Por quê? Porque você resolveu o problema desses caras e esses caras sequer te indicaram, sequer te procuraram novamente. Então, de duas uma, ou você vai ter que ter uma jogada muito grande para atrair um número todos os meses muito grande de clientes, ou você tem que entender isso do que eu estou falando. Fazer com que o seu cliente se torne recorrente na sua loja. Como que é isso? Você vai fazer o seu cliente trazer outros tipos de telefone para sua loja. Se você vender um celular para esse cara, daqui uns dias ele vai querer trocar o celular, ou esse telefone vai estragar. Então, quando ele estragar, a primeira pessoa que ele vai te procurar vai procurar você. Independente se você está na sua casa, independente se você está numa loja longe, independente de qualquer coisa, ele vai te procurar. E o mais legal, quando você entende essa questão de recorrência de cliente, é o seguinte: quando você se ligar, sabe o que vai acontecer? Esses clientes que você conquistou, que o cara se fidelizou a você, eles vão ser garotos propaganda da loja de vocês. Garotos propaganda. Ah, mas como que é isso? Sabe o que vai acontecer? Vamos supor que o Evanilson conserte um celular comigo. E eu faço um trabalho bem feito para ele, entrego uma qualidade que ele nunca viu, um preço justo e tal. Ele gosta do meu serviço e ele vai lá mais vezes. Eu vou fazer com que ele chegue na casa dele, vire pra mãe dele e fale assim: mãe, você tá com problema no celular? Você tem que arrumar no Rafael. Aí ele vai no tio dele: ô tio, você tá com problema no celular? Você tem que arrumar no Rafael. Aí ele tá no trabalho dele: ah, você tá com problema no celular? Você tem que arrumar no Rafael. Aí qualquer pessoa que ele vê na rua que tem problema de celular, ele vai se ligar e falar assim: ó, você tem que arrumar com o Rafael. Você tem, não é você precisa. Você tem que arrumar com ele, porque ele é o cara, ele sempre arruma o telefone. Isso é uma coisa que você vai gerar novos clientes sempre, todos os meses, sem ter energia. Você não vai gastar energias. Isso vai te fazer ter clientes todos os meses, ter uma base de clientes sempre aumentando, e todos os meses, em vez do seu faturamento ser um mês bom, um mês ruim, ou o seu faturamento ele vai ser linear, ele vai ir pra cima e continuar, tipo, eu tô ganhando 5 mil por mês. Você vai continuar ganhando esses 5 mil por mês por vários períodos, né? Tipo, vários meses. Se você fizer um trabalho bem feito, o seu faturamento todos os meses vai aumentar. Seja de 100 reais, seja de 200, seja de 300, seja de 10 mil, de 20 mil, seja, não importa. Eles sempre vão aumentar. O que acontece? Eu entendi isso depois que eu tinha uns 3, 4 anos de reparo de celular. Só que desde a época que eu aprendi isso, nunca mais a minha loja deixou de faturar menos que o mês. Pode ser que seja 10 reais a mais, mas ela sempre vem aumentando o faturamento. Tanto é que eu já tive 4 lojas de celular diferentes. Sabe o que acontece? Vou falar uma coisa pra vocês que é a mais interessante. As 4 lojas que eu tive, os clientes não mudaram, só aumentaram o número de clientes. Cada lugar que eu fui, eu trouxe a minha base comigo e eu consegui vários clientes a mais. Então hoje, se eu estiver trabalhando aqui em casa, esses clientes vêm atrás de mim. Na época da pandemia, que minha casa era uma loucura, porque um amigo meu veio ficar aqui para ajudar, e o irmão dele era meu funcionário. A gente nunca trabalhou tanto igual na época que estava em lockdown. Mas por quê? Porque os clientes não tinham para quem recorrer, os clientes já começavam a indicação, toda hora no meu celular. Alguém te indicou. Me indicaram você. Você faz. Entendeu? Esse tipo de coisa vai dar uma movimentada muito grande, dependendo do volume de gente te procurando. Vai ser às vezes um incômodo, porque às vezes você vai ter que responder, vai deixar de trabalhar e tal. Só que assim, eu sempre falo que isso é uma coisa boa. Porque imagina, quando a gente começa qualquer negócio, o que a gente quer? Cliente. Porque a gente sabe que o cliente é o que vai, trazer dinheiro para o seu negócio. Não é isso? Independente se você faz um negócio bom, se o cara é seu amigo, gente, todo mundo tá atrás de uma mesma coisa, de pagar os boletos. Você pode ter certeza, se o cara tá consertando o telefone dele, é porque ele precisa daquele telefone para alguma coisa. Ou pro lazer dele, ou pro trabalho dele, ou para resolver algum BO,
ou para pegar algum arquivo daquele aparelho para resolver alguma coisa. Ninguém fica de caô, entendeu? Hoje em dia todo mundo tá atrás de ganhar dinheiro e pagar as contas, realizar os sonhos. Ah, tô com vontade de viajar, tem um carro legal. Então beleza, vamos correr atrás. O reparo de celular, ele dá para conseguir, ó, mais do que isso. Eu consegui várias coisas hoje, tudo através do celular, que lá atrás eu não tinha nem noção. Só que assim, foi vários anos até eu perceber isso. Imagina que na minha época, galera, não tinha ninguém falando isso, não. Na minha época, não tinha YouTube. Na minha época, para você participar de grupos que era chamado de fórum, gente, vocês não têm noção, não. O tanto que era complicado. Você tinha que quase se humilhar pro cara, entendeu? Era bastante complicado. E agora é o seguinte, a terceira coisa que eu nem acho que ela é a mais importante, mas eu coloquei hoje porque aconteceu até com o André. Ele nem sabe disso, mas aconteceu com ele. Isso é uma coisa que ela é simples, vai acontecer com todos vocês, mas agora vai ser diferente quando acontecer. Quando acontecer qualquer tipo de problema, gente, relacionado com o celular, depois do que eu vou te falar aqui agora, vai se tornar mais fácil vocês absorverem isso. Galera, é o seguinte, eu demorei muito tempo para entender que eu sou um humano, que eu não sou um robô, e eu demorei muito tempo para colocar na minha cabeça, para me centralizar que eu não era obrigado a consertar todos os tipos de celulares. Porque assim, ó, a gente se cobra demais. Você já imaginou um médico? Será que o médico que tem uma carreira de 13 anos, será que ele nunca deixou um paciente morrer? Ou se não, deixar a palavra errada. Será que um paciente nunca morreu numa cirurgia que ele estava fazendo? E às vezes não tinha nada que ele podia fazer? Ele tentou de tudo. Assim, tem coisas que não estão no nosso controle. E eu era muito aflito quanto a isso. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não entende a margem de erro do mercado. Tem muita gente que se cobra demais. E no começo, vocês que estão começando, vocês que ainda nem começaram, vai por mim, anotem isso daí, ou não, assistam isso daqui mais uma vez e prestem bastante atenção. Vocês não precisam consertar todos os aparelhos que chegarem para você. Vocês não são obrigados a consertar todos. Coloquem na cabeça de vocês que vai ter uma margem de erro. Um ou outro vai dar problema mesmo. O que aconteceu hoje com o André? O André foi lá, fez curso na escola, aí ele precisou me pediu uma vaga de emprego. Falou, você não tá precisando não? E eu tinha acabado de contratar uma pessoa, que eu tava precisando de um técnico lá. Aí o cara simplesmente desistiu, eu chamei o André. Então ele tá lá, pegando experiência, ele começou agora e tal. O que aconteceu? Ele foi trocar uma tela de um celular hoje, e a tela deu um defeitinho, deu umas listrinhas. Beleza, normal. Gente, acontece, a gente está trabalhando com coisas eletrônicas. Coisas eletrônicas, elas são o seguinte, elas estão funcionando e de uma hora para outra elas entram em curto, elas param de funcionar, elas dão defeito. É normal. O que não é normal é a gente causar esse tipo de defeito. Aí o seguinte, eu vi que ele ficou meio ali estressado, meio, sei lá, às vezes se cobrando demais porque deu problema. E eu quis dar uma tranquilizada nele, sabe por quê? Porque eu já fui daquele jeito. Quando o trem dava problema, eu ficava tão abilolado, tão neurótico com aquilo ali, que eu focava muito no problema, eu expandia o problema, assim, que eu não via solução, eu só via o problema, eu não enxergava a solução. Só que depois, ó, vários anos de experiência, hoje o que eu faço? Deu problema? Beleza, vamos resolver o problema e depois a gente vai pegar esse problema e analisar. Por quê? Pra gente não acontecer de novo. Eu só falei uma coisa pro André, eu falei, André, deixa eu te explicar uma coisa, quando acontecer isso, calma, cara, calma. Entenda uma coisa, você não precisa consertar todos os telefones. E assim, deixa eu te fazer duas perguntas. Tem quanto tempo que você tá aqui? Ah, não, tem quase um mês. Ah, é, quase um mês. Você começou a entrar agora. Quantos aparelhos você consertou durante esse mês que deu certo? Ele virou pra mim, aqui ó, ele tá aí ó. Ele virou pra mim e falou assim, muitos. Eu falei, e quantos que deu errado? Ele 3. Eu falei, tá vendo? Você tá se cobrando, você tá colocando a sua energia, a sua visão no problema. Você consertou em um mês vários aparelhos que deram certo, vários. E 3, quer dizer,
deu problema. E o problema que deu, você não vai perder dinheiro, você vai deixar de ganhar. Às vezes o lucro que você ia ter nesse serviço, você vai deixar de ter. Entendeu? Porque você sabe precificar, você sabe cobrar, você sabe argumentar, você tem a questão das peças mais baratas. Então, galera, isso é muito importante, porque assim, ó, eu vou falar bem a verdade pra vocês, quando a gente conserta um telefone, quando vocês pegarem um telefone estragado e consertar eles com as suas mãos, você mesmo ali, eu estudei, eu fui lá e consertei, eu acredito que vai ser uma das sensações mais legais que vocês vão ter na vida. Na vida, vai por mim. Até hoje eu tenho essa sensação. Você pega um telefone estragado, às vezes que... Ainda mais quando o cliente chega assim e fala, ó, esse daqui já rodou a cidade inteira, ninguém conseguiu consertar. Aí você pega o telefone e vai e conserta o telefone. Aquela sensação, tipo empoderamento assim, é o trem mais da hora do mundo. Mais da hora do mundo. Só cuidado com isso pra você não se inflar demais, beleza? Mas tem uma coisa que é muito importante, vocês têm que prestar atenção nisso. Quando a gente estraga um telefone, é o seguinte, imagina que vocês estão super empolgados com uma coisa. Você acabou de consertar um telefone e está super empolgado, inflado, com a autoestima lá em cima, a adrenalina, com a confiança lá em cima. Quando dá uma coisa de errado, se você se cobrar demais, se você não entender que às vezes aquele defeito, aquele negócio faz parte do processo, aquilo vai ser como um balde de água fria na sua cabeça. Aí toda a empolgação que você vai ter, ela vai acabar. Essa empolgação, ela vai virar uma dúvida, e essa dúvida vai gerar um medo. Aí no próximo telefone que você for consertar, você já vai com medo. E quando a gente vai em alguma coisa com medo, sem confiança, sem assim entender que aquilo ali é um processo que vai dar certo, cara, você esquece o passo a passo. Você faz o que você não devia fazer. Você tenta fazer alguma coisa diferente e sabe o que acontece? Todas as vezes dá errado. Todas as vezes dá errado. Vai por mim. Vocês não têm a obrigação de consertar todos os celulares, certo? Vocês não têm. Vai acontecer alguma coisa de vez em quando. A gente é humano, gente. Tem dia que a gente tá super bem, tem dia que a gente tá ruim. Você vê, esses dias pra trás eu tava com a saúde impecável. Tem 2 semanas que minha garganta tá ruim, tossindo igual um louco. Mas é normal. Aí já pensou se eu de me desesperar? Então assim, depois que eu também entendi isso, eu também era do mesmo jeito. Depois que eu entendi isso, eu não ficava frustrado ao não consertar um celular. Eu não ficava tão frustrado ou tão de olho no problema quando acontecia alguma falha, quando eu quebrava uma tela, quando um celular não dava certo, alguma coisa. Então assim, entenda isso. E o que acontece? Vocês têm que fazer um gráfico, seja ele físico ou seja ele na cabeça de vocês. Qual gráfico que é esse? Vocês têm que ter um parâmetro. Olha, se eu consertei 10 telefones e um deu prejuízo ou um deu problema, não vou falar prejuízo, eu vou falar problema. Porque quando você sabe precificar, quando você sabe comprar peça e quando você sabe argumentar com o seu cliente, é muito difícil você ter prejuízo. O seu prejuízo vai ser trocar aquele trem de graça, trabalhar de graça, mas financeiramente você não vai ter prejuízo. Então assim, quando vocês entenderem isso, faz um gráfico. Olha, eu consertei 10 telefones e todos deram certinho, belezinha. Um deu errado, opa, tá dentro do erro. Olha, eu consertei 10, 3 deu errado, não, peraí. Eu vou rever a minha metodologia, ou senão eu vou ficar só de olho. Só o alerta amarelinho tá na sua cabeça. Opa, às vezes tem alguma coisa de errado, certo? Agora, se você consertar 10 telefones, 5 você estragar, pare imediatamente o que você está fazendo, pare imediatamente e volta lá para a sua metodologia. A forma que você está fazendo provavelmente está errada. Se você continuar desse jeito, o custo disso daí não vai se manter. Geralmente você vai ter prejuízo, entendeu? Eu tô falando de uma coisa, galera, que o André consertou o mês inteiro. Imagina quantos aparelhos que não chegam lá na minha assistência. Quantos? Então, quantos aparelhos ele consertou durante o mês para 3 dar defeito? E 3, às vezes 2, nem foi problema dele. Esse celular já chegou
com uma série de circunstâncias erradas. A tela sem aberta, o cliente não levou, entendeu? Uma complicação. Mas assim, entenda isso, eu falei isso para ele e quando eu decidi colocar esse tema, eu quis trazer isso porque é uma coisa que está acontecendo muito assim, na prática. E vai acontecer com você que não tem segurança, vai acontecer com você que não tem experiência. Então, quando acontecer isso, lembra dessa aula, lembra que eu falei assim, ó, vocês vão lembrar, nosso Rafael falou para mim ter calma, para mim não focar no problema e para mim focar sempre na solução. Deu problema? Vamos resolver. Depois que a gente resolver, a gente vê o que a gente faz. Vocês sempre vão fazer isso. Antes de resolver o problema, vocês não vão querer saber quanto que custa, se ele vai pagar ou não. Não, esquece isso. Vocês não vão falar isso. Deu problema no celular, vai lá e resolve o problema. Esquece valor. Depois que você resolveu o problema, patrão, aqui ó, deu problema, tá aqui, eu resolvi, tá pronto. Agora vamos para a segunda fase? Ah, Rafael, qual que é a segunda fase? A segunda fase é resolver como que a gente vai fazer. Você vai me ajudar nisso aqui? Aí é a argumentação, certo? Mas a primeira parte, quando der qualquer tipo de problema aí, é resolver o problema, beleza? Galera, é o seguinte, esses são os três, pelo menos para mim, as três principais coisas que vocês devem fazer nesse momento, seja para você que está começando, seja para você que ainda não começou, seja para você que não está tendo resultado, certo? Se vocês colocarem esses primeiros passos aqui em prática, assim que vocês começarem, vocês vão ver que o estresse de vocês vão ser bem menos, vocês vão ver que o número de clientes vai aumentar mais, certo? E parece que vai ser mais leve vocês trabalharem com o reparo do celular, beleza? Agora é o seguinte, mandem as perguntas aí, eu vou voltar aqui, eu vou responder perguntas de vocês. O Márcio Alves, realmente já aconteceu isso comigo. Tudo que eu falei aqui, ó, foi coisas que já aconteceu comigo e muito provável disso ter acontecido com quem já está no campo de batalha. Gente, tem coisas que a gente faz na vida que a gente não está preparado, que a gente acha que dá conta e na verdade não dá conta. Não é que não dá conta, na verdade quando a gente está no campo de batalha é completamente diferente. Ontem eu estava tendo uma conversa dessa com meu tio, eu falei, tio, eu achava, quando eu vi a escola do Cristiano de fora, eu identifiquei vários problemas que na minha cabeça era simples de resolver e eu com a minha inexperiência, com a minha certa grau de inocência, eu achei que era uma coisa muito simples. Ah não, eu sou o cara, eu sou novo, que... Cara, não é assim não, quando você tá no campo de batalha, a coisa é completamente diferente, tem coisa que não tá no seu controle, entendeu? Então assim, todos os dias é um aprendizado, mas com isso que eu tô falando aqui pra vocês, cara, vocês vão evitar prejuízo demais. Nossa senhora, vocês não têm noção. Muitos prejuízos, certo? Ó, o canal de Santana, é tanta gente na área que eu prefiro nem entrar. O canal de Santana falou isso no YouTube, galera. Ele falou que tem muita gente na área e ele prefere não entrar. É o seguinte, eu não sei se você tá aí ainda, mas assim, ó, você não entrando, pro mercado em si não vai mudar em nada. Porque se você não entrar, eu tenho certeza que outros vão entrar. O meu ponto de vista, você não entrando, você tá perdendo uma grande chance de transformar a realidade da sua vida, da vida da sua família, da vida dos seus filhos e do seu futuro. Eu falo isso, não é me gabando não, gente. Hoje eu vivo uma vida, eu tenho um estilo de vida que se eu tivesse lá atrás trabalhando igual eu trabalhava, com o que eu trabalhava, eu nunca ia ter, nunca ia ter. Na jornada mais 5K eu vou falar, eu vou mostrar como que foi a minha trajetória, como que eu comecei, e eu tenho certeza que vários de vocês vão se identificar. Então assim, o que acontece? Se vocês tirarem alguma coisa do que eu falei aqui de exemplo, vocês vão ver. Olha aqui, ó, um exemplo claro dele colocando o problema à frente de tudo. Ah, qual que é o problema? Nossa, tem gente demais no mercado. Cara, tem gente demais no mercado? Tem. Tem muita loja? Tem. É suficiente? Não. O tanto de gente que tem, não tem gente para consertar celular. Eu vou mostrar isso para vocês, eu vou trazer números. Então é o seguinte, o canal de Santana, se você estiver assistindo esse aqui ao vivo, ou se você for assistir esse vídeo depois,
eu te aconselho a clicar na descrição e se cadastrar, porque eu vou te mostrar que tem muito, por mais lojas que tenha, tem mais cliente sem consertar o celular do que pessoas de fato para consertar, entendeu? Eu vou mostrar isso para vocês, beleza? Ó, o Paulinho 443 falou assim, ó, qual vale a pena, irmão? Só com placa ou só com tela, outra coisa mais fácil? É o seguinte, Paulinho, essa pergunta aí, eu vou reformular ela, que é uma pergunta que eu sempre recebo, certo? Rafael, somente quem faz reparo em placa é que consegue ganhar mais 5 mil reais por mês? Quem fala isso, quem acha isso, está totalmente enganado. Totalmente. Vou explicar o porquê. A grande demanda dos reparos diários de qualquer lugar, de qualquer pessoa, são defeitos simples, são defeitos básicos. Dentro da jornada mais 5K, eu vou listar esses defeitos, eu vou falar qual que são os principais defeitos, eu vou mostrar quanto que vocês cobram, quais que são as peças, como que vocês vão realizar cada defeito desses, entendeu? Então eu vou mostrar, eu vou abrir o jogo para vocês, eu vou abrir o meu método, vocês vão ter acesso. Então é o seguinte, isso para mim é o básico. E eu sempre falo o seguinte, para você ter sucesso lá no avançado, no reparo em placa, você tem que fazer o básico bem feito. Qual que é o básico para você hoje, Rafael? Para mim, no meu caso, o meu básico é o seguinte, é você conseguir realizar o básico muito bem feito e ganhar mais 5 mil reais por mês. Depois que você tiver com essas duas coisas checadas e dominando isso daí, aí sim você vai pensar ir para um próximo nível. Aí sim você vai pensar em reparar a placa. Caso contrário, não esquece isso. Ah, o outro faz reparo em placa para ganhar dinheiro? Beleza, boa sorte para ele. Eu vou ganhar meu dinheiro aqui no básico. Eu vou dominar essa parada aqui, que quando eu dominar aqui, eu domino lá. É igual uma fase do Mario World, gente. Vocês lembram quando vocês queriam zerar o trem no máximo? Vocês tinham que passar fase por fase e completar cada fase. Não adianta querer fazer igual no GTA e digitar aqueles números lá e zerar o jogo, que isso não funciona na vida real, entendeu? Então, não precisa de reparo de celular, de placa, para você ganhar 5 mil mais por mês. Quando eu terminei o curso, eu lucrei 1.000 livres só em casa. Ô André, deixa eu explicar uma coisa. Eu não sei se você sabe, o Matheus, hoje, galera, o Matheus era meu aluno, trabalhou na casa dele por muito tempo. O Matheus, na casa dele, igual aqui, ó, ele conseguiu ganhar mais de 5 mil reais por mês, entendeu? Tanto é, só pra vocês verem uma coisa, o André pegou a estação, ele pegou a estação que ele tinha e vendeu pro André, o Matheus fez. O que acontece? Eu tenho vários alunos que conseguem ganhar mais de 5 mil reais por mês em casa. Vocês não precisam ter loja, vocês não precisam ter um puta equipamento igual eu tenho aqui, vocês não precisam de muita coisa. Eu tenho certeza, galera, que quem participar dessa edição da Jornada Mais 5K vai se surpreender com o tanto de conteúdo que vai ter lá, o tanto de prova mostrando, esfregando, escancarando para vocês que vocês só não ganham porque não quer, entendeu? Ou porque não quer ou porque tá fazendo completamente errado. Porque, Rafael, é fácil ganhar? Gente, não é fácil. Não é fácil. Nada na vida é fácil. Mas é simples. E com simplicidade se torna fácil. Entendeu? Então, assim, é possível qualquer um de vocês que estejam começando ganhar 5 mil ou mais por mês com reparo de celular, certo? Ó, o Jax007, a maioria é tela e conector de carga. Jax, ó, seu ponto de vista tá certinho. A maioria é tela e conector de carga. Só que tem alguns outros que, assim, ó, eu sempre falo, galera, que a gente não pode ser, você não pode ser aquele cara que só sabe trocar tela. Porque hoje trocar tela é simples. Aí tem muita gente que troca tela só de alguns modelos de celulares. Aí chega um iPhone e o cara não troca. E às vezes, nesse começo, a gente tem que ser várias coisas. O que eu sempre brinco aqui com os meus seguidores, quem me acompanha há mais tempo fala. Eu sempre penso assim, ó. Eu enxergo a gente, quando vocês estão começando, como um clínico geral, certo? Porque eu vejo essa questão de médico, porque a gente faz pequenas cirurgias. Eu vejo como um clínico geral. Então, você que está começando, você vai ser um clínico geral. Você vai resolver de tudo. De tudo. O cara chega lá com dor de cabeça, você resolve. O cara chega lá com dor de estômago, você sabe resolver. O cara chega lá com um problema no joelho, chega com o braço quebrado, você resolve.
certo? Então você vai resolver várias coisas assim, distintas, mas você tem que conseguir resolver. Não adianta você ser o clínico geral que só toma conta de dor de cabeça, não. Você virou especialista em dor de cabeça, porque isso não vai funcionar. Várias pessoas, tem muitos que me seguem aqui. Ah não, Rafael, mas eu só consigo trocar tela de J7 Pro. Ah, mas você troca do iPhone 5? Não, não dou conta. Uai, você não troca no Samsung S20? Ah não, tem medo. Ah não, esse eu nunca fiz. Entendeu? Então assim, isso vai te afastar dos 5 mil reais por mês. Ó o William, ó. Depois chegou um CAT 61, o cliente tinha levado para outro técnico. O cara condenou a placa. Aí ele queria me vender e pedir para dar uma olhada. Vi que não era a placa e comprei por 50 reais. William, isso é o que mais acontece. Mas no meu caso, sabe o que eu faria? Nesse caso aí, ó. Isso daí, gente, vai acontecer demais com vocês. Às vezes o cliente vai levar o celular para outro técnico. O outro técnico não tem conhecimento. E é o seguinte, quando o técnico não tem conhecimento, ele vai falar assim, ó, repara em placa. Repara em placa. Ó, o que aconteceu, ó. Eu vou só pular aqui que eu vou contar o que aconteceu hoje, agorinha, antes de eu chegar aqui. Eu tava lá na loja do N, que era o meu sócio, trocando uma ideia com ele, pegando umas peças lá. O que aconteceu? Chegou um cara pra ele lá, isso dentro do Camelódromo de Goiânia, gente, que tem umas 350 lojas. Olha o que aconteceu. Chegou lá um senhor com iPhone 8. Esse senhor chegou lá e falou assim, você conserta celular? Certo. Ah, qual que é o problema? Fez o orçamento, né? Ah não, o botão da digital não tá funcionando. Não funciona nem a digital e nem o clique. Você pode olhar, eu já levei em várias lojas, já levei lá no Itatiaia, já levei aqui no Camelódromo, o cara trocou 5 botões e não resolveu o problema. Falou que é na placa. Fiquei assim, né? Falei nada, né? Porque não tô na minha loja. O N, mais do que rapidamente, desmontou o telefone. Não, vou ver agora pro senhor. Olhou o telefone, a placa praticamente intacta. Numa análise visual, gente, visual, não precisa de microscópio, não precisa de nada. Só de você enxergar a placa e saber o que você está fazendo. Sabe o que ele identificou? Na tela do iPhone 8 tem 2 flex. Um tá o flex da tela e o outro tá o flex da digital. Adivinha o que tinha acontecido? Vocês adivinhar, eu vou tirar um print aqui com vocês. Vem, fala aí, escreve aí, quem que adivinha? Gente, o telefone tinha passado por outros técnicos fora do celular, fora do Camelódromo. O técnico do Camelódromo, eu queria saber onde que era esse cara, porque ele tinha que participar da jornada mais 5K, porque não tem lógica. Não tem lógica. Ele tinha que participar, porque ele trocou 5 botões. 5 botões. Olha o Gerson aí, ó. 5 botões ele trocou. E o Flex, Gerson, você já deve trabalhar com celular. O problema não era o Flex solto. E nem ele encaixou errado. O Flex estava rasgado e ele foi incapaz de fazer uma análise visual. Olha o que aconteceu. Eu estava lá presente vendo. O que aconteceu? Ele falou, patrão, olha aqui pra você ver, ó. O Flex está rasgado. Eu vou testar esse botão seu aqui, certo? Vou testar esse botão seu aqui. Ele nem precisou trocar a tela. Ele foi lá, a gente tem um esqueminha de corta o Flex. Eu tenho um esquema dentro do método, vocês vão saber. E a gente faz esse reparo sem precisar trocar a tela. Só que é o seguinte, esse cara que trocou esses botões é um cara tão fraco, ele não sabe nenhum básico, que se ele soubesse, ele ia fazer o princípio da manutenção que eu sempre falo, que é o quê? Testa um componente novo, vai lá e coloca outra tela no celular. Se ele colocou outra tela nova, ele ia achar o defeito. Cobrava outra tela do cliente, já que estava trincada mesmo, tinha resolvido. Mas voltando, o Andy foi lá, fez o negocinho. Patrão, é o seguinte, fica 80 reais para arrumar. Ele gastou uns 2 minutos, 3 minutos. Isso eu tô falando muito tempo, mas ele gastou uns 3 minutos para fazer isso. O cliente falou assim, ó, mas já? Foi. Aí ele foi e falou, patrão, explicou lá que se o Flex, se o botão fosse o original, tinha dado certo. O cara ficou sem entender, porque provavelmente ele já devia estar lá no Camelódromo há muito tempo e o técnico trocando o negócio. Então, gente, são coisas simples como essa daí, ó, como você dominar o básico que vai te fazer chegar a mais de 5 mil reais por mês. Imagina se
O N é um cara que repara a placa, que é especialista no que faz. Imagina se ele não domina o básico. Aí chega um tipo de serviço dele lá, sabe o que ele ia fazer? Ele ia trocar o CI do botão, ele ia trocar o conector, ele ia trocar os fios, ele ia trocar resistor, ele ia trocar FPC, ele ia regaçar o celular tudo. Mexendo em tudo quanto é tipo de coisa no celular. E o defeito tava lá? Não tava. Entendeu? Não tava. Tô com um A10S que o FPC do flex da tela quebrou. Dentro do FPC da placa. Fiquei peidado, mas não tanto. Aí pulei para outro. Aí, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Esse tipo de serviço aí, William, quem domina o básico, faz. Se você trocou o flex e estava quebrado lá dentro do FPC da placa, independente disso. Ah, se quebrou o flex da tela, independente, você troca. FPC é uma coisa, é um reparo em placa. Mas hoje, dentro da minha metodologia, todo mundo que faz o básico comigo lá na escola, ele sai de lá sabendo FPC. Ele é obrigado a sair sabendo, entendeu? Então, assim, tem treinamentos de pessoas que a gente fala assim, ó. Ah, é o básico. O cara vai trocar o básico. Vai fazer o básico. Tem gente que pensa que básico é bateria e tela. Certo? Hoje o meu básico, ele pode se comparar ao intermediário de muita gente. Porque eu não sei nem se vocês sabem esses termos. Condição reversa, diodo reverso. Entendeu? Continuidade, escala de continuidade, isso tudo é questão de multímetro, de análise de defeito na placa, análise de fonte, entendeu? Então tem muita gente que pensa que é uma coisa e na verdade é outra completamente diferente. Ó, o James, como você é precioso, muito obrigado por vir me ajudar a ajudar meus amigos de bancada, eu estou muito satisfeito. James, já te falei, cara, você vai ser o próximo que... Você vai ser o próximo que vai mudar. Você vai ser o próximo. E o seu tá perto. Eu tô vendo seus resultados lá. Você tá ó. Parabéns, viu? Tô gostando de ver. Tamo junto, galera. Tchau.